Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo em parceria com a Discworld Brasil. E este é o primeiro vídeo de uma série que eu vou gravar explicando como funcionam algumas coisas no Discworld. Porque nós sabemos que o Discworld é um mundo bastante diferente, mesmo para os padrões dos mundos de fantasia. Então tem muitas coisas que algumas vezes a gente pode se confundir ou podem não ficar muito claras. Então, nesta série, eu vou tentar explicar mais ou menos como é que funcionam tais coisas. E para estrear esses vídeos, eu vou falar um pouquinho sobre como funcionam no disco os pontos cardeais e a contagem do tempo. Vamos nessa? Bom, primeira coisa, os pontos cardeais. Como vocês sabem, o Discworld ele é um mundo plano, né? Como um disco. E ao contrário de mundos esféricos como o nosso, ele não tem norte, sul, leste ou oeste. Em vez disso, no Discworld existem duas direções principais. São elas Hubwards, que quer dizer em direção ao centro, e Rimwards, que quer dizer para longe do centro, ou em direção à borda. Por exemplo, se você está em Lancre e quer ir para Ankh-Morpork, você tem que ir em direção à borda, Rimwards. Se for o contrário, se você estiver em Ankh-Morpork e quiser ir para Lancre, você tem que ir Hubwards, ou em direção ao centro. Além dessas duas direções, centro e borda, existem mais duas, que são Spinwards, ou seja, na direção em que o disco gira, e Widershins. É mais fácil de ler do que falar. Widershins, que é na direção contrária ao que o disco gira. Quando você olha de cima, o disco gira em sentido horário. Então, essas direções seriam Spinwards, seria sentido horário, e Widershins, sentido anti-horário. Pegando mais um exemplo, Lamedos fica no sentido horário de Lancre. E se você estiver em Ankh-Morpork e quiser ir para Lamedos, você tem que ir na direção do centro e sentido horário. Deu para entender mais ou menos como funciona? Então, sempre que a gente vê no livro essas expressões, né, a gente vai saber o que elas significam, beleza? Agora, a respeito da contagem do tempo. Bom, como eu disse, o disco gira. 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 O Sol e a Lua do disco, eles realmente giram em volta dele. Ao contrário do nosso mundo, em que é a Terra que gira em torno do Sol, no Discworld é o Sol que gira em torno do planeta. Só que ele gira numa órbita fixa, tá? Ele não muda a órbita dele. Então, conforme o disco gira, o Sol se mantém numa órbita fixa. Vocês estão acompanhando? O que significa isso? Em alguns dias do ano, o Sol vai nascer aqui nessa parte. Mais pra frente, ele vai nascer mais aqui. Ele tinha nascido aqui. Agora ele nasce aqui. E assim sucessivamente. Bom, como é contado o tempo no Discworld? O disco demora 800 dias para dar um giro completo. Esses 800 dias é o que forma o chamado ano astronômico, composto de 8 estações, 2 de cada. Na época do ano em que o Sol nasce, ou depois de uma meia volta em que o Sol se põe nessa parte,
aqui é verão, tá? Então são dois verões. Um na época em que o Sol se põe nesse lado e outra 400 dias depois, quando ele nasce aqui perto. E o inverno, no caso, é o contrário. É quando, por exemplo, o Sol nasce aqui, ou se põe aqui, então aqui e aqui é inverno. Então, onde o Sol nasce e se põe, aqui e aqui é verão. E nos outros lugares é inverno. Meio ano depois, ou 400 dias, ele nasce do outro lado, se põe aqui e assim vai. Eu não sei se vocês não estão entendendo direito. Isso aqui estava muito melhor explicado quando eu estava planejando fazer. Eu espero que entendam. 800 dias, que é, como eu disse, o chamado ano astronômico, ou também conhecido como ano de giro. Entretanto, esse ano de 800 dias é mais usado só por astrônomos mesmo ou por magos. A maioria das pessoas comuns do disco prefere contar o ano como sendo 4 estações, ou seja, 400 dias, metade do ano de giro. É como se num ano o Sol nascesse de um lado e no ano seguinte nascesse do outro. Tá? Não muda muita coisa. Todas as vezes em que se refere nos livros a anos, ele se refere a esse ano de 400 dias, beleza? A menos que seja explicitamente dito o contrário. Esse ano de 400 dias é dividido em 13 meses. Ofle, fevereiro, março, abril, maio, junho, grunho, agosto, espunho, setembro, embro, dezembro e ick. Além de um ano no Discworld ter 13 meses em vez de 12 como é no nosso, uma semana no Discworld tem 8 dias, em vez de 7, como é no nosso. O 8º dia é chamado, em inglês, de Octoday, o que pode ser traduzido mais ou menos como oitava-feira. Ou seja, isso dá um total de 50 semanas no ano. Agora, como funciona a contagem dos anos? Muitas vezes, na maior parte das vezes, aliás, nos livros, a gente não vê os anos sendo numerados. A gente vê os anos sendo nomeados. Não só os anos, como também os séculos. Eu não vou entrar em detalhes sobre a lógica dessa nomeação, porque, na verdade, nem se sabe se existe mesmo uma lógica. Mas existe também um sistema de numeração, que se origina em Ankh-Morpork e que data da fundação da cidade. Porém, a cidade já foi destruída, reconstruída, ou quase destruída tantas vezes que os moradores acabavam esquecendo o que significava ou a que se referia aquele número de anos. Além disso, tantos reis e imperadores decidiam que o início do seu reinado seria o ano 1 e recomeçavam a contagem do calendário. Isso aconteceu tantas vezes que as pessoas acabavam se esquecendo do que aquilo significava. Mas felizmente foi encontrada uma alternativa. A Universidade Invisível, ela foi fundada no ano de 1282 AM, ou seja, no ano 1282 da fundação do Império de Ankh-Morpork. Dentro da universidade, eles passaram a usar aquele ano como ponto de partida para a contagem. E depois que o Império de Ankh-Morpork caiu, as pessoas da cidade começaram a seguir o mesmo calendário dos magos, tá? Porque elas acharam que era mais prático. E com o tempo isso acabou se espalhando por todo o disco. Os séculos, porém, ainda são nomeados e não contados. As histórias do Discworld se passam ali no final do século do Mistério das Frutas. Para efeitos de comparação com a nossa contagem de tempo, esse seria o 20º século, desde o início dessa contagem, tá? Então, podemos dizer que as histórias de Discworld se passam entre o final do século XX e o início do século XXI. Uma curiosidade, o ano de 1456 aconteceu 2 vezes. E ninguém tem certeza de por que isso aconteceu. Bom, eu não sei se ficou muito bem explicado. Eu juro pra vocês que quando eu estava planejando fazer isso, eu tinha tudo muito claro na minha mente, mas talvez na hora de fazer o vídeo tenha ficado um pouco confuso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de perguntar aqui, que eu vou tentar responder com mais clareza, ok? Se você quiser, pode perguntar também lá no nosso grupo do Discworld Brasil. Aproveita
E já curte a página também no Facebook. Como sempre, eu vou deixar os links aqui na descrição, beleza? Ah, uma coisa. Todas as informações desse vídeo foram retiradas do livro Discworld Role Playing Game, que é um livro de RPG do Discworld baseado no sistema GURPS. Ok? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like aqui embaixo, já se inscreve no canal, caso não seja inscrito. Aproveita e comenta aqui também o que você gostaria de saber ou o que você tem dúvidas a respeito da série Discworld. Deixa sua sugestão aqui embaixo que eu vou tentar fazer um vídeo a respeito dessas ideias, beleza? Combinado? Então, por hoje é isso e a gente se vê na próxima. Falou!